Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje, trazemos a primeira parte de uma série de 3 vídeos onde faremos um resumo e comentários sobre uma das palestras mais interessantes do renomado pesquisador Tim Alberino, intitulada The Resurgence of the Empire of Gods. Essa palestra, apresentada originalmente no canal Prophecy Vatiers, mergulha profundamente em temas como a conexão entre o passado antediluviano e as profecias do fim dos tempos, além de explorar o fascinante papel dos anjos e os perigos da hibridização da humanidade. Gostaria de deixar claro que todos os créditos desta brilhante exposição vão para Tim Alberino e para o canal Prophecy Vatiers, que disponibilizou primeiramente o conteúdo completo. Sou um grande fã do trabalho de Tim Alberino, e não poderia deixar de mencionar o incrível livro dele, Mirtrig, in the Coming Posthume Apocalypse and the Usurpation of Adam's Dominion on Planet Earth. Essa obra essencial aprofunda muitos dos temas abordados na palestra e vai muito além, oferecendo uma visão única e esclarecedora sobre os tempos em que vivemos. O link para adquirir o livro estará disponível na descrição deste vídeo. Não perca a oportunidade de conhecer mais sobre as ideias transformadoras de Tim Alberino. Fique ligado, pois este é apenas o começo da série. Agora, vamos juntos explorar os principais pontos e reflexões desta fascinante palestra. A palestra de Tim Alberino, apresentada no canal Prophecy Vatiers, aborda de forma abrangente e instigante o conceito do renascimento do Império dos Deuses. Nos primeiros 25 minutos do vídeo, Alberino estabelece a base histórica e espiritual de sua análise, conectando eventos do passado primordial aos desdobramentos proféticos do futuro. A conexão entre o passado e o futuro profético. Alberino inicia destacando a importância de compreender os eventos do passado para decifrar os enigmas do futuro profético. Ele argumenta que a história é cíclica, retornando ao ponto de partida, o que significa que o fim dos tempos pode ser compreendido ao revisitar o início da criação. Ele cita Gênesis como a chave para interpretar o Apocalipse, observando que os eventos futuros já foram prefigurados no passado primordial. Aqui incluo minha primeira observação, e acredito que a ideia de que a história é cíclica não se limita à escatologia bíblica, mas pode ser amplamente observada no que chamamos de história do mundo. Esse conceito é evidente, por exemplo, na ascensão e declínio de grandes impérios, como Roma e Grécia, que atravessaram ciclos de expansão, apogeu e eventual colapso. Essas dinâmicas mostram que o curso da história não é linear, mas repleto de padrões recorrentes que se repetem ao longo do tempo. Essa característica de repetição histórica também se reflete no cenário político contemporâneo, particularmente na alternância de poder entre ideologias opostas, como esquerda e direita. Há momentos em que a sociedade, impulsionada por seus valores e prioridades do momento, tende a favorecer líderes e ideias conservadoras. Em outros períodos, ocorre o contrário, com uma maior identificação com ideais progressistas. Esse movimento pendular reflete não apenas as mudanças nas necessidades sociais, mas também os ciclos naturais de fadiga e renovação das ideologias predominantes. Além disso, podemos notar esse mesmo comportamento na economia global. Existem períodos de forte crescimento econômico, marcados por avanços tecnológicos, maior produção e confiança no mercado. No entanto, esses ciclos são frequentemente seguidos por recessões, onde o crescimento desacelera, a instabilidade aumenta e as sociedades enfrentam desafios significativos. Essa alternância entre expansão e retração econômica é um reflexo da dinâmica intrínseca dos sistemas econômicos e da própria natureza humana, que oscila entre otimismo e cautela. Esses exemplos demonstram como o conceito de ciclos está profundamente enraizado em nossa realidade, não apenas no âmbito espiritual ou profético, mas também em aspectos políticos, econômicos e sociais. Eles nos convidam a refletir sobre o aprendizado que podemos extrair dessas repetições e sobre como podemos nos preparar melhor para os desafios e oportunidades que inevitavelmente retornarão. O Império dos Deuses e a Insurreição Angelical. Um dos pontos centrais dessa primeira parte da palestra é a existência de um antigo império global, descrito como Império dos Deuses, que antecedeu o dilúvio de Noé. Segundo Alberino, esse império foi formado após uma insurreição angelical que resultou em mudanças catastróficas na Terra. Ele se refere ao episódio descrito em Gênesis 6, no qual os filhos de Deus, anjos caídos, se uniram às filhas dos homens, gerando uma raça híbrida de gigantes, os Nefilins. Esses eventos, segundo ele, não apenas corromperam geneticamente a humanidade, mas também foram a causa direta do dilúvio como forma de julgamento divino. Alberino aponta que a tentativa desses anjos caídos de corromper a humanidade envolveu não apenas cruzamentos genéticos, mas também a disseminação de conhecimentos proibidos, como astronomia, metalurgia, farmácia e outras tecnologias avançadas. Esses conhecimentos, segundo ele, foram mal utilizados, levando à degradação moral e espiritual da humanidade. Um ponto interessante a ser considerado é a possibilidade de que existissem outros humanos na Terra além dos descendentes de Adão. Existe a teoria de que a linhagem de Adão seria apenas uma entre várias linhagens humanas existentes na época.
A narrativa bíblica, segundo essa visão, foca exclusivamente na história dessa família e sua genealogia, sem entrar em detalhes sobre outras famílias ou grupos de humanos. Esses outros humanos poderiam ser aqueles entre os quais Caim encontrou uma esposa, bem como os anjos caídos tomaram suas mulheres. É curioso notar que, na Bíblia, os descendentes de Caim são frequentemente associados ao desenvolvimento de conhecimentos e práticas consideradas proibidas. Essa perspectiva é mais detalhada no livro The Nephilim Look Like Clones, volume I, in the History, do autor Paul Stubbs. Para quem se interessa por essa visão alternativa, vou deixar o link para o livro na Amazon na descrição deste vídeo. O paradigma da degeneração genética. Alberino critica a visão evolucionista predominante, que retrata a história humana como um progresso constante de um estado primitivo e ignorante para a sofisticação moderna. Ele argumenta que essa narrativa contradiz as evidências bíblicas e genéticas. Em vez de evolução, Alberino sugere que a humanidade está em um estado contínuo de degeneração genética desde o pecado original de Adão. Ele descreve Adão como o protótipo perfeito da humanidade, geneticamente impecável, dotado de capacidades mentais e físicas extraordinárias, muito superiores às da humanidade moderna. No entanto, com a entrada do pecado no mundo, a lei do pecado e da morte começou a operar, levando à degradação progressiva do genoma humano. Alberino sustenta que, a cada geração, nosso DNA acumula mutações prejudiciais, resultando em doenças, declínio físico e até mesmo uma redução de nossa capacidade espiritual. Um ponto crucial levantado por ele é o aumento exponencial de mutações genéticas na humanidade moderna. Ele alerta para uma catástrofe de erros genéticos, na qual o acúmulo dessas mutações levará à extinção da espécie humana se nada for feito. Tendo vivido quase meio século, posso dizer que tendo a corroborar com a ideia apresentada pelo autor. A impressão é que, a cada geração, nossa capacidade física e mental parece estar em declínio. Para ilustrar, lembro-me de meus avós, que, mesmo com pouca escolaridade formal, demonstravam muito conhecimento prático e sabedoria. Eles não apenas enfrentaram as dificuldades de seu tempo com resiliência, como também criaram muitos filhos com valores sólidos, boa educação e estrutura familiar, algo que exige não apenas esforço físico, mas também muita inteligência emocional e organização. E meus pais também foram capazes de alcançar grandes feitos em suas vidas, muitas vezes contando com menos recursos do que temos atualmente. Comparando esses exemplos com o que recebi em minha educação formal e, posteriormente, com o que observo entre colegas de trabalho mais jovens, fica evidente que há uma mudança perceptível no perfil das gerações, tanto em termos de habilidades práticas quanto em relação à capacidade de lidar com adversidades. Essa percepção também se reflete na saúde física. Meus avós, por exemplo, viveram vidas longas e na casa dos 80 anos com vigor e saúde impressionantes, algo que hoje parece cada vez mais raro. Apesar dos avanços da medicina moderna, observamos um aumento de doenças crônicas e condições de saúde debilitantes em idades mais precoces, o que pode ser resultado de uma combinação de fatores genéticos, ambientais e comportamentais. Essas reflexões reforçam a ideia de que a humanidade pode estar enfrentando não apenas desafios tecnológicos e sociais, mas também um declínio gradual em aspectos que antes considerávamos inabaláveis. Isso nos leva a questionar como podemos equilibrar o progresso com a preservação das qualidades humanas que fizeram de nossos antepassados exemplos tão marcantes. A comparação com os antecessores antediluvianos. Alberino enfatiza que os humanos modernos são uma versão degradada dos homens antediluvianos, aqueles que viveram antes do dilúvio. Esses predecessores, segundo ele, eram muito mais robustos, inteligentes e espiritualmente conectados. A visão comum de que os antigos eram primitivos e ignorantes, para Alberino, uma desinformação deliberada, destinada a obscurecer a verdade sobre nossa origem e história. Ele também critica a forma como a ciência moderna descarta as narrativas de culturas antigas que descrevem grandes avanços tecnológicos e civilizações complexas. Segundo Alberino, esses relatos não são mitos, mas memórias de um passado real e glorioso, perdido com o dilúvio. Sobre este trecho, tendo a concordar com o autor. Quando analisamos as pirâmides, é difícil acreditar que povos considerados primitivos, sem acesso a tecnologias avançadas, tenham conseguido transportar cerca de 2,3 milhões de blocos de pedra, com pesos variando entre 2,5 e 80 toneladas, e realizar construções com tamanha precisão arquitetônica. Além disso, há evidências de que civilizações mais antigas que os egípcios já dominavam técnicas para obter ouro com altíssimo grau de pureza, algo que exige um conhecimento técnico surpreendente para a época. Outro ponto intrigante é a obtenção de estanho, material essencial para a produção de bronze na chamada Era do Bronze. Como essas civilizações acessavam e processavam esse recurso, permanece uma questão aberta. Quando consideramos os achados arqueológicos, a quantidade significativa de cidades antigas bem organizadas também contradiz a visão de que o padrão de vida na época era o de homens das cavernas.
Esses poucos exemplos de cavernícolas poderiam muito bem representar indivíduos isolados ou expulsos de sociedades maiores e mais complexas, e não a norma da existência humana naquele período. O renascimento do Império dos Deuses. O ponto mais intrigante dessa parte da palestra é a tese de que o antigo Império Global, destruído no dilúvio, será ressuscitado no final dos tempos. Alberino associa essa ideia à simbologia da fênix, que renasce das cinzas. Ele argumenta que o império que emergirá será uma recriação do Império dos Deuses, mas agora sob o controle direto de forças espirituais malignas. Segundo ele, o renascimento desse império está sendo promovido por sociedades secretas, como as escolas de mistério e os luciferianos, que trabalham para trazer de volta a chamada Idade de Ouro. Essa era, descrita em textos antigos como um período de paz e prosperidade sob o domínio dos deuses, na verdade foi marcada pela corrupção e opressão. Alberino sugere que essas forças estão preparando o caminho para a chegada de um líder global, possivelmente o Anticristo, que governará sobre esse novo império. Assim, no meu ponto de vista, o bem-estar de uma sociedade não deve ser medido apenas pela tecnologia que ela possui ou pela sua capacidade de consumo e produção econômica. Esses fatores, embora importantes, representam apenas uma parte do que realmente constitui uma vida plena e significativa. É essencial considerar outras dimensões da existência humana, como o tempo livre para descansar, refletir e se conectar com aquilo que traz sentido à vida, a saúde física e mental, que é a base para qualquer outra realização, a satisfação no trabalho, que muitas vezes ocupa uma grande parcela do nosso tempo e pode ser uma fonte de realização ou frustração, as relações familiares, que oferecem apoio e pertencimento, e hobbies ou atividades pessoais, que alimentam a criatividade, o lazer e o equilíbrio emocional. Infelizmente, vivemos em um mundo onde a produtividade e o consumo frequentemente são tratados como os principais indicadores de sucesso e progresso, deixando em segundo plano aspectos mais profundos e essenciais do bem-estar humano. Esse é um ponto que explorei com mais detalhes no meu vídeo sobre a sociedade do cansaço. Nele, discuti como o foco excessivo na produtividade, no desempenho e na competitividade pode comprometer elementos fundamentais da vida, levando a uma sociedade exausta, desconectada e, muitas vezes, insatisfeita. Portanto, muito cuidado com essas promessas de era de ouro. Essa seria uma idade de ouro para quem? Para as pessoas, ou para os governantes do mundo? A intervenção divina e a restauração da humanidade. Alberino conclui essa sessão enfatizando a esperança cristã na intervenção divina. Ele afirma que, enquanto a humanidade enfrenta um colapso genético e espiritual, a única solução verdadeira é a restauração oferecida por Jesus Cristo. Ele cita as Escrituras, lembrando que a salvação é exclusiva para a humanidade e que os híbridos ou seres alterados geneticamente não têm lugar no plano de redenção divina. Ele conecta isso ao tema da ressurreição, descrevendo-a como o momento em que a humanidade será restaurada ao seu estado original, livre das corrupções do pecado e da morte. Ele contrasta essa promessa com as falsas esperanças oferecidas pelo transhumanismo e outras ideologias modernas, que buscam uma solução tecnológica para a mortalidade. É importante esclarecer que não estamos nos posicionando contra os avanços da ciência, especialmente aqueles que buscam curar doenças ou facilitar a vida das pessoas. Essas inovações têm o potencial de melhorar significativamente a qualidade de vida e resolver problemas antes considerados insolúveis. No entanto, é essencial refletirmos sobre as consequências de certas tecnologias, que, embora pareçam promissoras, podem trazer implicações profundas e, muitas vezes, perigosas. Pense, por exemplo, nos implantes cerebrais, uma tecnologia que promete revolucionar a medicina e expandir as capacidades humanas. O que realmente significa implantar um dispositivo no cérebro de uma pessoa? Quem teria o controle final sobre esse dispositivo? Seria apenas o próprio indivíduo? Ou existiria a possibilidade de terceiros interferirem, seja para monitorar, manipular ou até mesmo alterar pensamentos, emoções e decisões? Esses são questionamentos éticos e práticos que precisam ser debatidos antes que tais tecnologias se tornem amplamente adotadas. De maneira semelhante, a internet dos corpos é outro avanço fascinante, mas que levanta preocupações sérias. Essa tecnologia conecta dispositivos inteligentes diretamente ao corpo humano, permitindo que eles se comuniquem com redes digitais. Mas, se computadores e servidores podem ser hackeados, por que os corpos conectados estariam imunes? Seria possível invadir sistemas biológicos para manipular funções vitais ou até mesmo controlar as decisões de uma pessoa? Esses cenários, que antes pareciam exclusivos de filmes de ficção científica, já começam a aparecer em debates reais sobre segurança e ética tecnológica. Diante disso, devemos questionar com cuidado tudo o que nos é apresentado como progresso ou solução milagrosa. Nem toda inovação tecnológica, por mais impressionante que pareça, necessariamente contribui para o bem-estar humano verdadeiro.
O progresso real precisa ser acompanhado por responsabilidade ética, respeito à dignidade humana e uma avaliação criteriosa das consequências a longo prazo. Sem esses elementos, corremos o risco de transformar tecnologias que deveriam servir à humanidade em ferramentas de controle e destruição de nossa liberdade essencial. Conclusão do trecho. Nos primeiros 25 minutos, Alberino apresenta uma narrativa densa e interligada, que conecta a história bíblica, a ciência moderna e as profecias apocalípticas. Ele desafia as noções convencionais de progresso humano, argumentando que a humanidade está em um estado de decadência, e que a solução para nossos problemas não está em avanços tecnológicos ou intelectuais, mas na restauração espiritual através de Cristo. Esse trecho estabelece as bases para o restante da palestra, preparando o terreno para uma discussão mais aprofundada sobre o papel das forças espirituais e a iminente crise global que, segundo Alberino, marcará o final dos tempos. Chegamos ao final da primeira parte desta série de 3 vídeos sobre a palestra The Resurgence of the Empire of Gods, de Tim Alberino. Exploramos conceitos fascinantes, como a conexão entre o passado e o futuro profético, a degeneração genética da humanidade e o intrigante renascimento do Império dos Deuses. É impressionante como essas reflexões nos levam a questionar nossa visão de progresso e o que realmente significa ser humano. Na próxima parte, mergulharemos ainda mais fundo nas implicações dessas ideias, analisando os avanços tecnológicos, o impacto da manipulação genética e como tudo isso se conecta às profecias bíblicas. Não perca, pois o conteúdo promete ser ainda mais revelador. Lembre-se de que os links para os livros citados, como Bertrand, de Tim Alberino, e The Nephilim Look Like Clones, de Paul Stobbs, estão na descrição deste vídeo. Também estão disponíveis os vídeos complementares mencionados, caso você queira aprofundar ainda mais nos temas discutidos. Nos vemos na parte 2. Até lá!